Olá, Paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje esse vídeo é a pedido de muitos inscritos que pediam para eu contar alguma das histórias, que eu tenho de experiências com Deus. E você que pediu tanto, chegou a hora de eu gravar esse vídeo para vocês, para edificar a tua fé, para edificar a tua caminhada com Cristo, para que você venha ter mais e mais vontade de buscar a esse Deus maravilhoso. Então, fique comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai ser impactado pelo poder de Deus. Você vai ver que tem muita coisa que você está passando que está te levando diretamente para o chamado que Deus tem para a tua vida, tá bom? Para você que não me conhece, está chegando agora no nosso canal, eu sou Eric Fernando, mais conhecido como Pastor Eric, E gravo aqui no YouTube já há algum tempo. Nosso canal tem tido uma boa aceitação. Todos os dias nós fazemos orações aqui, e lives também. E Papai do Céu está abençoando vidas. E esses mesmos inscritos, que vêm chegando, eles ficam curiosos para saber a minha história, o que Deus já fez, como é que eu comecei o meu ministério. Então eu vou contar aqui para vocês, E talvez esse vídeo fique grande, então vou ter que gravar a parte 2 também. Então se você gostar desse vídeo, você vai deixar seu like, vai compartilhar com pessoas e vai também aguardar a parte 2, que vai ser bênção também, tá bom? Então vamos lá. Eu hoje tenho 33 anos, no ano de 2024, Nós estamos em 2024, exatamente no mês de junho, início do mês de junho. E desde o meu nascimento, eu já enfrentei barreiras. Porque a Bíblia diz que o ungido, ele é consagrado e ungido desde o ventre, Então, gente, não repare os barulhos, eu estou aqui no quintal da minha casa, Eu quis gravar fora do estúdio que eu sempre gravo, porque é uma história um pouco longa e a gente está aqui descontraído, Eu tô com a carinha de cansado, não tô, meu irmão? Mas é assim mesmo, Então vamos lá. A gravidez da minha mãe foi um pouco conturbada, por quê? Porque com 15 dias para eu nascer, o meu pai, ele era atribulado, O meu pai, ele era agressor, ele agressor, ele fumava, cheirava, essas coisas ruins que a gente sabe. E por conta dele ser assim, agressor, ele pegou um capô de fusca e tacou na barriga da minha mãe. E 15 dias antes de eu nascer, eu fiquei rodando dentro da barriga dela, muito agoniado. Era para eu ter morrido, Já começa por aí a história. Era para eu ter morrido, mas graças a Deus e por um chamado do Senhor, Deus me deu a oportunidade de estar vivo e pregando o Evangelho da Paz. Minha mãe é evangélica há muitos anos, nasceu num berço evangélico, a família dela é do Pará. E ela, muito cedo, com 16 anos, ela fugiu de casa, não por rebeldia, fugiu porque não se sentia participante daquela família. Sabe quando você nasce num lar que você sente que não é o seu lar e você muda? Minha mãe é assim. E aí me teve, E aí, resumindo, eu tô contando bem do início para você entender. A palavra do Senhor, ela vai dizer em Jeremias que Jeremias foi chamado, mas consagrado, desde o ventre da mãe dele. E ali começou a minha história, porque foi desde o ventre, mesmo o inimigo não querendo, querendo me destruir, Deus já tinha me chamado, já tinha me consagrado. Então, começa assim a história do pastor Eric, Eu nasci num lar evangélico, mas você sabe que filho de crente não é crente. Filho de crente só Jesus na causa. E eu cresci subindo o monte, orando, buscando a Deus. Só que minha infância foi muito perturbada. Foi muito conturbada. A gente não tinha
o entendimento, né, das coisas espirituais, por mais que minha mãe era evangélica e Deus usa ela, usava tremendamente com dom de revelação, mas não tinha aquele estudo para que ela pudesse repassar para mim, meu filho, desde pequeno me dá a clareza, né, porque Deus me usava, eu ouvia a voz de Deus, né, eu tinha um anjo da guarda que falava comigo. Irmãos, é coisa tremenda. Você ouvir a voz do Espírito Santo, você ouvir e ver anjos, né? Também via muitos demônios. Então vou contar para você, né, um pouco da minha infância, né, para a adolescência e também alguns fatos atuais, né, do meu ministério. Então eu cresci dentro de um lar evangélico, subia monte, orava, ia para a igreja, coisa e tal. E Deus me usava, com 3 anos de idade, Deus me usava em revelação, e eram revelações que os adultos duvidavam muito, porque era coisa muito concreta. Por exemplo, uma criança de 3 anos falar, daqui 3 dias fulano vai morrer. Daqui 3 dias eu vejo um carro dessa e dessa cor, desse modelo. Então, assim, os adultos, minha mãe mesmo, por mais que ela era uma mulher de Deus, ela mesmo, menino, para de falar besteira, várias vezes me falava para eu não falar, porque era coisas que realmente fugia do entendimento humano, né? Eu via anjos, via demônios, e eu contava as experiências para minha mãe, né? E minha mãe muitas das vezes duvidava. Então eu cresci vendo essas coisas. E eu era aquele menino muito tímido, eu não gostava de me comunicar com as pessoas, né? Já crescendo com um pai que minha mãe era mulher solteira, né? Mãe de 3 filhos e não tinha pai presente, né? E quando meu pai me via no meio da rua, ele me xingava todinho, uma criança, ele blasfemava, ele falava coisas terríveis. Então eu fui crescendo com aquela revolta, né? E o inimigo já trabalhando em cima disso, porque a maioria dos jovens que estão hoje nas drogas, que estão num caminho ruim, é por conta disso, de revoltas, de decepções, de mágoas com familiares, com pai, com mãe. Às vezes sofreram abusos psicológicos, verbais, abuso sexual também, muitos sofreram. Então isso o inimigo trabalha nas vidas para levar elas para o mau caminho. Então talvez você que está assistindo o meu testemunho agora, eu te digo, não guarde mágoas, não guarde rancor no seu coração, libera o perdão ao teu pai, à tua mãe, seja quem for que te fez o mal, tá bom? Ah, mas ele não merece mesmo não. A gente costuma perdoar quem não é merecedor. Porque se fosse tão merecedor, não fazia o errado. Mas são pessoas humanas que erram, assim como eu e você, e nós somos carentes do perdão de Deus, então nós também temos que perdoar aqueles que nos ofendem, tá bom? Isso vai ser benefício para a sua vida. Então, meu pai era desse tipo, ele me xingava todinho, falava coisas que eu não vou repetir aqui, porque era de baixo calão. E eu fui crescendo dessa forma, uma criança revoltada, introvertida, não gostava de falar com ninguém, era de cara fechada o tempo todo, né? E Deus foi trabalhando na minha vida. Eu tinha um anjo da guarda, irmãos, que eu ouvia ele falar claramente e via ele, falava com ele, né? E às vezes teve muitas vezes que ele me livrou e me guardou de muitas coisas. Por exemplo, teve uma vez que eu me perdi da minha mãe. A gente estava vindo da igreja já de noite e estava tendo um assalto. E nesse assalto, eu, por ser uma criança que tinha medo, eu fugi, me apartei da minha mãe. Fiquei 3 dias perdido. E acontecia que o anjo me guardava. O anjo falava comigo, vai por aqui, vai por ali, vai por ali. E ele me direcionava para as casas das pessoas. E tinha vezes que eu com medo, né? Eu falava pra ele, eu tô com medo da reação da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito rígida, né? E aí ele falava, sua mãe tá vindo, ela tá chegando em tal lugar. Eu, pegava o beco, ia para outra casa. Quando eu chegava na outra casa, ficava ali um pouco tempo. Quando o anjo falava de novo, sua mãe tá vindo. Eu, pegava e ia embora de novo. E ela vinha atrás e confirmando, ele acabou de sair daqui. Tava brincando aqui e aí foi embora. Então assim, eu tinha esse anjo, não
não me guiava para as coisas más. Eu estou contando uma das partes, né? Mas muitas das vezes ele me direcionava para livramentos, pessoas que tentavam contra a minha vida, né? Porque eu fui uma criança muito perseguida. Você que tem chamado, está me assistindo, talvez a sua infância foi igual à minha. Irmão, já tentaram me matar de diversas as vezes e de vários os jeitos. Com revólver, com facão, com faca, com veneno, no ventre da minha mãe, como eu já contei aqui no início desse vídeo, né? Que mais? Uma das vezes sofri acidentes, uma das vezes eu estava no monte orando, eu estava sentado num papelão, quando de repente senti duas mãos me empurrarem, e eu fui deslizando, fiquei na beira do precipício, e ali eu senti algo me parando, porque eu ia cair. Quando eu olhei para trás não tinha ninguém. Então, assim, o inimigo ele é furioso contra quem tem chamado, quem é escolhido por Deus. Então, eu sofri muito. Na escola, sofri vários tipos de bullying. Pessoas xingando minha mãe, xingando minhas irmãs, falando coisas terríveis. Levavam agulha para a escola, me furavam com agulha, me ameaçavam de morte, de me bater. E por muitas das vezes eu fui criando uma casca, né? E tive que me defender muito cedo, porque muitas das vezes eu tive que lutar pela minha própria vida. Então minha infância não foi fácil, além de uma infância a qual a minha família era muito humilde financeiramente. Então a gente muitas das vezes passávamos necessidade, cheguei a passar necessidade de fome muitas das vezes. Às vezes para ir para a escola eu tinha que lavar, só tinha duas calças, aí lavava uma e ia com a outra, entendeu? Tinha um tênis. Então minha infância foi muito, muito mesmo, bem humilhante, bem precária. Mas eu sabia que Deus tinha um propósito nisso. Eu sabia que o Senhor Jesus tinha um chamado na minha vida. Por mais que às vezes a gente quer fugir do nosso chamado, assim como Jonas, ele fugiu do chamado de Deus, né? Mas não adianta, irmão, fugir. Eu te digo isso também para você que está aí, tem um chamado e foge às vezes, quer fugir. Fuja não, é pior. Você vai rodar, rodar, rodar e vai terminar no que Deus quer. Porque desde pequeno Deus usava pessoas no meio da rua. Ei, meu jovem, Deus tem um chamado de pastor na sua vida. E aí tá repreendido, tá amarrado, não quer não. E não adiantou eu fugir, né? Sofri muito, muito. Humilhação, já jogaram comida na minha cara, já cuspiram na minha cara. Me humilharam de tudo que é jeito que você pensar, muitos abusos eu passei, né? E tudo isso hoje eu entendo que Deus permitiu para que eu tivesse bagagem. Hoje eu aconselho, eu direciono muitas pessoas, e se Deus não tivesse permitido tudo que eu passei, eu não teria bagagem para chegar nas ovelhas, nos inscritos, em qualquer pessoa e saber o que falar. Então, às vezes o que tu está passando, tu está dizendo, Deus, eu só nasci para sofrer, será que tudo isso é em vão? Não, tudo tem um propósito. Deus não vai te matar com essa situação, não, Ele está te ensinando, só que você tem que ter discernimento para isso. Na época, eu também não tinha. Na época eu achava que eu nasci para sofrer. Quantas noites eu dormia chorando, chorando que as lágrimas no outro dia estavam secas assim, sabe, para um lado. Chorava, me perguntava a Deus, por que tanto sofrimento? Era um inferno de dia, né? Eu fui um filho para minha mãe que eu sempre fui muito obediente. Eu não era de beber, não era de fumar, nunca namorei escondido, nunca pulei janela para ir para festa escondido. Minhas irmãs fizeram tudo isso. Nunca fumei, nunca usei droga, nunca bebi. E minhas irmãs, infelizmente, tudo isso elas experimentaram. Mas mesmo eu sendo um filho que dava exemplo, que estudava, que trabalhava, que ajudava muito em casa, sempre era o filho que às vezes mesmo que minha mãe não percebesse, mas ela era muito rígida comigo. Ela, às vezes, me agredia muito, né? E quando eu era pequeno eu não entendia, hoje eu já entendo. Às vezes você tem mágoa e, às vezes, até medo que seu filho seja como seu pai, como o pai deles, no caso, né? E, às vezes, você cobra muito dos seus filhos, de maneira errada. Às vezes você é muito rígido com seu filho, querendo que ele não seja como o pai.
e você acaba machucando muito, sendo injusto. Quantas vezes eu apanhei, mas apanhei de ficar estirado por conta dos erros das minhas irmãs, né? Então, assim, hoje eu sou muito justo com meus filhos. Se eles aprontarem, eu vou corrigir eles pelo que eles fizeram, não pelo que os irmãos mais novos fizeram ou aprontaram. Então, tudo isso a gente vai aprendendo com a vida, né? O que que acontece, irmãos? Tive que sofrer muito para aprender, né? Tive que passar por tudo isso para que você venha entender também, no final desse vídeo, um pouco do propósito de Deus. Muitas das vezes eu tive experiências com Deus, né? A gente subia monte, teve uma vez mesmo, vou contar aqui para vocês. Teve uma vez que Deus nos fez ter uma experiência espiritual que não foi só eu que tive ela. Todos que estavam ali no grupo, que iam para o monte, para o caminho do monte, sentiram, presenciaram, né, aquela situação. A gente estava saindo do oeste do Gama DF. Eu sou nascido lá, sou de lá, sou criado por muito tempo. Eu me criei por lá, por as redondezas do Gama DF, Brasília, né? E também no entorno. Eu morei ali em muitos lugares. E fui pastor também muito tempo lá, em muitos lugares. O que que acontece? Numa dessas experiências espirituais, né? Deus arrebatou o nosso espírito. Nós estávamos saindo do oeste do Gama e íamos para um monte chamado Monte dos Milagres. Talvez algum dos meus inscritos conheçam. Esse monte ele é muito famoso ali no Gama, né? Gama DF. Só que ele é no sul e eu morava no oeste. Aí saiu uma turma boa. Gente, tá ventando muito aqui. E aí saiu uma turma boa para subir ao monte para orar, falar com Deus, né? E o que que acontece? Nós estávamos próximo à rodoviária, descendo já ali no centro do Gama. Quando naquela área, hoje não, hoje tem alguns prédios, hoje quase não tem aquela área. Mas antes era uma área grande, plana, e tinha uma escola mais assim pro fundo. E naquela área a gente ia cortando, né? Quando, irmão, ia ali louvando e falando das maravilhas de Deus, quando de repente todos nós sentimos a alma, o espírito sair. A alma, na verdade, porque se o espírito sair, a gente tá morto, né? A alma saiu e ficou em cima do corpo, viu? E a gente olhar, o nosso corpo continua andando. Eu não sei te explicar. É como o apóstolo Paulo, ele teve experiências de sair do corpo, de ir até o terceiro céu, mas são coisas, irmão, que para muitos são loucura. Para muitos, não acredito nisso. Beleza, você não acredita, mas você não pode invalidar o que eu passei. Eu sei o que eu e o que os que estavam comigo passamos. Então, assim, a nossa alma saiu do corpo, mas o corpo continuava andando rumo ao monte. Todos, não foi um ou dois, eu estou me arrupiando todinho. Todos nós sentimos, todos nós vimos aquela experiência. E a gente olhava para baixo e via o nosso corpo andando. E a gente se sentia tão leve. Nossa, eu nunca esqueci isso. E fomos ao monte, adoramos. Era de costume a gente subir muito o monte. Irmãos, e muitas das nossas experiências espirituais foi buscando ao Senhor, né, nos montes, nas madrugadas, né, orando, jejuando, meditando na palavra. Então, se você quer ter experiências com Deus, esse é o caminho. É subir monte, é orar mais do que a população ora, é descer nas madrugadas, é jejuar, é meditar mais na palavra. Não tem outra forma. Essa é a única forma de você alimentar o teu espírito. Entendeu? Às vezes a pessoa quer ter uma experiência com Deus, mas ela não paga o preço. Você tem que pagar um preço, tá bom? Então, essa foi uma das experiências que eu tive com Deus. Foi muito bom, gente. Pensa numa coisa assim que a gente não consegue explicar as grandezas do Senhor. É como eu costumo dizer, gente, milagre não se explica, milagres se vivem, porque são coisas que fogem, sabe, da lógica, da mentalidade da gente. Então essa foi uma das experiências com Deus. Como eu contei para vocês, na minha infância, eu via muito demônio. Então eu via demônio em pessoas. Até hoje Deus me usa assim. Eu vejo demônios, às vezes, por meus obreiros mesmo, ou na igreja, você que assiste as lives dos nossos cultos, você vai perceber, eu vou
às vezes só apontar para alguns obreiros, né? E às vezes eu vou dizer, ó, aí é legião, aí é não sei o quê. Então, quando eles vão lá e oram, manifesta. Por quê? Porque Deus me deu esse dom de visão, né? Então, assim, só que antes, quando eu era menor, era mais aflorado. Eu sei que antes eu era mais, tipo, mais santo, porque criança é inocente, né? Então eu digo assim, eu costumo dizer que eu perdi muito dos dons, por mais que eu busco, mas eu perdi, eu acho que pela maldade, pela vida de pecar, né? A gente vai perdendo. Também porque eu confesso que eu vou até te ensinar isso. Você quer andar com Deus, quer ter frutos com Deus, você tem que aprender, tá? É, a não bater boca com as pessoas que vão te perseguir, te caluniar. Você precisa aprender isso. E na prática, irmão, falando aqui é fácil, mas na prática é muito difícil. Ainda mais para mim, que sempre fui de não. Porque assim, devido a eu ter sofrido muito, eu sofri muito, muito mesmo. Então teve uma época que eu me revoltei e falei: a partir de hoje eu não aceito ninguém falar merda pra mim, porque eu era daqueles calado. A pessoa falava um monte de coisa, eu ficava calado, vinha pra me bater, eu ficava, sabe? E aí, quando eu me revoltei, eu falei: eu não aceito ninguém mais falar merda pra mim, eu não vou ficar calado. Ou se vier pra me bater, eu vou meter a porrada. Então, assim, eu fiquei dessa forma. Eu não ia de encrencar com ninguém, mas se viesse, podia vir preparado, entendeu? Então, eu fiz aquele pacto comigo mesmo, aquele compromisso. E para andar com Deus, tem que ser o contrário. Muitas das vezes você vai sofrer muita perseguição e você não vai poder bater boca, porque é o que eu quero te ensinar. Chegou um tempo que eu perdi muita unção, e eu não sabia, ninguém tinha me ensinado. A Bíblia diz: não toqueis no meus ungidos, mas eles tocavam em mim e não acontecia nada com eles. E eu falava: então eu vou meter a bronca. Se falar merda pra mim, eu vou falar mais pra eles. E aí muitos pastores, irmãos, que estavam errados em prostituição e muitas coisas, vinham me perseguir e eu falava um monte de merda pra eles. Eu tomo vergonha, seus vagabundos. Menino, eu falava coisa. E com isso eu fui perdendo muita unção. Tá? Então eu deixo aqui de experiência também para você. Como o título do nosso vídeo é Experiências Sobrenaturais com Deus, então eu te aconselho, se você quer ter muita unção, quer ser usado por Deus, aguente a oposição, a perseguição, as calúnias e difamações. Entrega para Deus, ore e perdoe essas pessoas. Não bata a boca com elas, porque quem chuta cão morto fica como eles. Você desce ao nível deles. Muitos dos que me perseguiam por inveja, porque um pastor novo, muito usado por Deus, com dons, com libertação, coisa e tal, eles perseguiam, a igreja deles não crescia, a minha cresce para a glória do Senhor, porque evangelizo, porque faço a vontade do Senhor, faço tudo certinho, tento andar certo com Deus. E isso incomodava eles, porque não existe, amado, não existe perseguição sem ser inveja. Se te perseguem, pode ter certeza, por detrás dessa perseguição é pura inveja. Isso é Bíblia que eu estou falando para vocês, tá? Então o que acontece? Eu não tinha muita sabedoria e eu sou muito genioso, né? Eu sou como Pedro. Ainda não puxei faca para ninguém não, porque como Jesus falou, né? Com o mesmo ferro que tu fere, tu será ferido. Mas a língua, irmão, é igual a espada. Pá! Sabe? Então muitas das vezes a gente perde unção. Então não façam isso, tá bom? É uma coisa que eu quero te ensinar hoje também. Então, voltando ao passado, o que acontece? Deus me usava tremendamente, com revelação, com visão. Vou contar uma das experiências também para vocês. Irmãos, são várias, por isso que eu falei, o vídeo vai ser longo e também, tá? Vai ter que ter parte 2, porque vai ficar bem longo, tá bom? Mas se você quer ser edificado, vai até o fim comigo. Uma das experiências tremendas que marcou a minha infância, nós morávamos numa casinha de madeira na época, e ali no sul, setor sul, se eu não me engano, quadra ou era 15 ou era 11, por ali. E essa casa era uma casa de esquina.
uma casinha azulzinha, toda de tábua, muito humilde. E o portãozinho era um portãozinho como se fosse uma porta. E ela era da cor azul. Eu lembro de todos os detalhes. E aí o que que acontece? Deus sempre me usava com visão, com revelação. Eu passava nas casas, eu via em cima do telhado demônios, eu via anjos, eu via visões do que ia acontecer e falava, e com poucos dias acontecia da forma que Deus me mostrava. Então sempre eu tive essa visão aberta no reino espiritual. O que que acontece? Mas eu nunca tinha passado por uma experiência forte como essa. Era eu, minha mãe e duas irmãs. E aí elas estavam deitadas, a gente tinha acabado de deitar para dormir. E aí elas deitaram na cama e eu no sofá. Só que lá a entrada dessa casa, você entrava pelo portão e tinha que arrodear para entrar para casa. Mas de frente para o portão assim, vinha um muro e uma janelinha, que era onde eu estava deitado. Aí o que que acontece, irmãos? Quando eu deitei de cara para cima e fechava o olho, o meu espírito saía do corpo, tá? Algumas vezes o espírito saía do corpo, outras vezes era só visão. Eu não sei te explicar as coisas direito. Eu estou tentando te dizer como foi para mim. Então, o que que acontece? Eu tinha entre 7 e 6 anos por aí. Irmão, quando eu fechava o olho, a minha alma era transportada, tá, para uma BR, tá? E naquela época eu nunca tinha andado em BR. Ruas eu conhecia, mas BR eu nunca tinha ido. Mas eu via que era uma rodovia, uma BR. E o meu espírito, a minha alma, não sei explicar, Deus transportou ela para essa BR e eu fiquei do lado de um demônio, de um espírito maligno. A forma desse demônio, irmão, ele era todo de fogo, todo, o corpo dele queimava, chamas. E os olhos vermelho, vermelho, vermelho. Era a forma do demônio. E eu fiquei do lado dele vendo o que ele estava vendo. Ele do meu lado e eu vendo a visão que ele estava vendo. E a minha alma, meu espírito sabia. É algo que é incrível também. Eu sabia a intenção dele, para onde ele iria. E por saber para onde ele iria, eu tinha certeza que ele iria para a minha casa naquela noite. Não sei te explicar como. E aí eu fui tendo aquela visão. Ele ia andando, andando, andando e eu vendo. Aí vez e outra eu voltava pro corpo. Vez e outra eu via meu corpo. Era uma coisa sobrenatural. E depois eu via de novo eu do lado do bicho. E aí, numa dessas, eu sabendo que ele ia vir para minha casa. Eu sentia isso na alma, não sei explicar. Ele chegou, olha o galo. Ele chegou, daqui a pouco os cocais começam a cantar também, as galinhas. Aqui é uma benção. Eles chegaram, voltando ao assunto. E aí, ele começou a entrar nas ruas. E eu sabia que ia dar na minha rua. E aí eu voltava pro corpo e preocupado com aquela situação, porque eu via que ele não parava e que ele ia chegar cada vez mais perto da minha casa. Até que a visão acabou. Quando acabou, passou poucos minutos. Quando voltou de novo, ele estava na minha rua. Aí ele andou, aí acabou a visão. Eu voltei de novo. Quando voltou, ele já estava do meio para o fim. E aí acabou a visão. Quando eu fui ter a visão de novo, ele já estava na frente do meu portão. E eu preocupado com aquela visão. Para mim era apenas uma visão. Fiquei ali, sem reação, era uma criança, minha mãe ali na cama. Irmãos, quando de repente, esse espírito maligno, ele ultrapassou o muro daquela casinha humilde de madeira e ficou assim, ó, olhando para mim.
assim mais ou menos nessa altura, e meu corpo travou. Travou, que eu não conseguia falar nada, eu não conseguia gritar mãe, porque eu era uma criança, eu queria gritar mãe, né? E aí eu falava dentro da cabeça, mas nada saía da voz. E ele olhando para mim, eu olhava travado para ele, e por alguns minutos a gente ficou assim, até que eu lembrei do nome de Jesus. Eu clamei o nome do Senhor, falei, Jesus, me salva. E aí, quando eu falei o nome de Jesus, ele voltou para dentro da parede e saiu. Eu, uma criança, corri e pulei em cima da minha mãe. Eu pulei em cima da minha mãe. Mãe, tem um demônio aqui, mãe, tem um demônio aqui. Aí minha mãe, como eu falei no início, né? Ela às vezes não acreditava nas coisas que Deus me usava. Aí ela, menino, de novo tô com essas coisas, menino. Para com isso. Eu, mãe, tem um demônio aqui. E aí o que acontece, irmão? Quando eu falei isso pra minha mãe, vai orar, menino, vai orar. Minha mãe sempre, a boca da minha mãe era falar isso, vai orar, menino. Só que eu tava com medo de dobrar o joelho e o bicho vir por debaixo da cama e me puxar. Olha, cabeça de criança, né? E aí eu falei, eu não vou orar não. Ajoelhei em cima da cama. Aí ela ajoelhou e as minhas irmãs ajoelharam. E eu ajoelhei em cima da cama. E aí oramos. Quando ela começou a orar, irmão, eu lembro como hoje, subiu um fedor de enxofre com cachaça tão forte dentro de casa, que aí ela acreditou que tinha alguma coisa. Aí ela começou a clamar mesmo forte, repreendendo coisa e tal. Fomos dormir, aquela madrugada foi atribulada. Fomos dormir. Quando foi no outro dia cedo, olha para vocês verem. No outro dia cedo, um homem, eu lembro como hoje, um homem todo de branco, com um cajado na mão. E ele falou, bateu no portão, minha mãe foi abrir e eu era pequena, eu fiquei atrás dela olhando aquele homem, né? E aí ele falou assim, serva minha, eu vim de longe para te dar um recado. Esta noite teve uma grande guerra aqui dentro da tua casa. O próprio Satanás veio aqui dentro da tua casa. Mas eu enviei o meu anjo, aleluia, e dei o livramento. E tu sabes, falou assim para ela, e tu sabes, porque eu fiz tu sentir a presença dele. E aí, ela ali recebendo aquela profecia daquele homem que a gente nunca tinha visto, e ele falou o nome dela completo. Eu vim de longe, minha serva, a Raquel, ele falou o nome dela. Eu fiquei olhando assim porque eu conhecia todos os amigos da minha mãe. E a gente nunca tinha visto aquele homem. E ele falou assim, e sabe esse menino? Ele tem chamado desde o ventre. Acredita nele, pois quem usa ele sou eu. Desse jeito, irmão. A partir daquele dia, minha mãe começou a acreditar mais nas coisas que eu via. Porque desde então, eu via as coisas e minha mãe sempre falava, vá orar, menina, para com essas coisas, né? Então, a partir daquele momento, ela começou a dar mais crédito. Irmão, Deus usou o homem, confirmando tudo que a gente tinha passado aquela madrugada, né? Então, era uma mãe solteira com 3 filhos, 3 crianças. Então, assim, não tinha como ele saber, não tinha ninguém, a gente não tinha parente ali, não tinha, né? E para quem mora em cidades grandes, você sabe que vizinho não tá nem aí para os outros. Vizinho passa por você, nem bom dia dá. Assim é nas cidades grandes. E aquela ali foi uma das experiências, né? Que Deus também me fez ter, experiências sobrenaturais. Outra vez, Deus me arrebatou em espírito e eu fui transportado para o inferno. Eu não gosto de contar muito isso, porque eu não vi nada daquelas coisas que a gente sabe, porque está na Bíblia, né? O fogo, os esqueletos, as pessoas que nunca morrem, que não morrem é alma, né?
A alma, o inimigo pode te dilacerar, o inimigo pode te desfazer, ela se refaz de novo, porque é eterno. Então, assim, sofre, sofre, sofre e nunca para de sofrer. O fogo queima, queima e nunca para, sabe? E nunca se acaba. O bicho nunca morre, né? Então, assim, eu não via essas coisas. Graças a Deus, eu era uma criança. Mas o Senhor Espírito Santo me transportou para uma das alas do inferno. E lá eu via, era como se fosse um quarto escuro, tá? Eu, eu vi quando eu saí do meu corpo, eu via o meu corpo lá embaixo, eu via. Isso, várias vezes eu tive essas experiências. E quando eu estive lá embaixo, Deus me mostrava uma reunião, eles reunidos lá embaixo. E esse lugar lá era bem alto. Eu estava bem alto deles, mas eu consegui ouvi-los. E eles faziam um projeto para me destruir. Eles falavam, eles já sabiam o meu futuro. Eles já sabiam. Tipo, eu tinha 7, 8 anos e eles falavam, ele vai ser assim, ele vai ser muito usado nisso. A gente não pode deixar ele chegar a fazer isso. Eles falavam, irmão. Então, o que eu tive de experiência nisso é que o inimigo, eu não sei como, mas ele sabe um pouco do que você vai ser. Eu quero ir por causa do chamado, de algo espiritual que está estampado na sua cara, a unção. Ele sabe. Ele sabe quantas almas você pode ganhar, o perigo que tu é na presença do Senhor. Por isso que ele luta muito para você não se firmar. Por isso que ele luta muito, amado, para você não cumprir a tua missão, o teu chamado. Entendeu? E naquela visão ali, eu tive essa percepção. Sabe? Eles falavam, ele vai pregar, ele vai ganhar almas para Jesus. A gente não pode deixar ele chegar até tal idade. A gente não pode. E realmente eles colocaram em prática. A minha infância foi de muita luta. Muita luta. Muitas das vezes eu pensava em morrer, porque era muito sofrimento. Era o pai de um lado, era pai ausente, quando me via me xingava todinho. Era muita pobreza, muita miséria, era muita injustiça, era muita tentativa de homicídio. Gente, eu passava na rua, as pessoas do nada, era do nada. Que é? A gente vai te pegar, e vinha para me bater, e eu tinha que lutar. Quantas vezes eu lutei com pessoas com faca, com revólver? Quantas vezes eu tive que lutar pela minha própria vida? E isso que eu estou falando, tudo isso que eu estou falando, eu tenho testemunhas para dizer. As minhas irmãs, alguns primos, situações que eu passei de atravessar córrego, onde muita gente morria ali entre quem é do DF, sabe? Entre o Gama e a Santa Maria tem um córrego. E esse córrego, ele desce e vai entre o Eldorado e o Alvorada, e o América do Sul. Na verdade, América do Sul e Eldorado. E ali morria muita gente. Eu já tive que passar com ele. Aonde eu passava, a água batia no tornozelo. Mas eu já tive que passar para estudar, viu? Eu ia a pé do América do Sul para o Gama, fazer obra, para estudar, para trabalhar. E teve vezes de eu passar, eu jovem, eu passava com água aqui, ó. E Deus era comigo, me guardava. Teve uma vez mesmo que eu atravessei com minha irmã Milena e com uma criança. Esse menino, dizendo ele que morava numa das chácaras ali logo. Mas nunca mais eu vi aquela criança. E atravessamos. Então é Deus, livramento, e eu já tive livramento de várias coisas, né? Mas eu vou deixar para outro vídeo. Então, a minha infância foi muito conturbada, muito, muito mesmo, irmão. De fome, humilhação, pessoas jogar comida na minha cara, pessoas que eu tinha carinho, tinha amor, dizer assim, quem é o Eric? Ele não tem pai nem mãe. Fulano, que eu não vou dizer o nome aqui, tem eu e tem o pai dele, sabe? E eu chegar bem na hora e presenciar. E, irmão, muitas humilhações. De jogarem comida mesmo, não é de falar, negar prato de comida apenas, não. De jogarem. Meu pai mesmo uma vez jogou um saco de arroz na minha cara. E não venha mais me pedir nada, não. Ele devendo várias prestações do PA, né? Que é a pensão alimentícia.
E minha mãe mandou ir lá e ele fez isso. Mas eu entendo, eu já perdoei, eu conto hoje aqui como experiência, porque eu precisei passar por isso e muito mais. Saber a dor da fome, saber a dor da humilhação, saber a dor da rejeição, para hoje, irmão, Deus me usar como canal de bênção. Hoje, pela misericórdia, para a glória do Senhor, a gente alimenta muita gente. Temos também ajudado na África, temos ajudado aqui na minha cidade, somos reconhecidos por uma obra social, né, a qual a gente ajudou muita gente com cestas básicas, remédio, botijão, já doamos carros, já doamos lotes. E eu não falo isso para me exaltar e nem para me mostrar que eu dei, não. Eu estou dizendo para você que toda humilhação Deus transforma em dupla honra. Deus está permitindo você sofrer, você ser humilhado dessa forma aí, porque você vai ter para dar e não para pedir emprestado. Você vai ser uma bênção, um canal de bênção, assim como Deus fez eu ser, viu? Deus me tirou do opróbrio, da miséria, da falência mesmo. E hoje eu consigo ajudar muita gente, entendeu? Então Deus, ele faz isso. Deus, irmão, Deus ama pegar quem é rejeitado, aleluia. Deus ama pegar quem a família rejeita, quem a família olha assim, esse daí não vai ser nada. E quantas vezes eu ouvi essa palavra, esse aí não vai prestar para nada não, vai ser um vagabundo igual, né? E vai ser das drogas, porque os lugares onde a gente morava era tipo favela, era um lugar perigoso, né? E graças a Deus eu sobressaí, porque Jesus, ele, quando tem um projeto na minha e na tua vida, irmão, não adianta o inimigo perseguir, não adianta o inimigo armar laços, ciladas, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Então eu espero que com essa parte do meu testemunho você seja edificado para cumprir a tua missão, o teu chamado, que você não venha desistir de Jesus por nada, viu? Que você não venha parar a sua caminhada, a sua missão, o seu chamado, porque Deus tem coisas grandes, irmão. Deus tem coisas grandes. Então, Deus permitiu várias situações na minha vida, acidente de moto, doença. Eu fiquei cego, né? Eu fiquei cego. Então, assim, passou como o senhor ficou cego. Começou pela vaidade, irmão. Eu usava uma lente de contato, foi vencendo e eu continuei usando, e aí deu um problema no meu olho, foi perdendo a visão. Hoje, eu apenas tenho um pouco de miopia, né? Enxergo um pouquinho embaçado, quase nada. E vez e outra, em algum tempo da época do ano, os meus olhos ficam vermelhos. Inclusive eu tô olhando aqui, tô sentindo um pouco vermelho, ó. Mas deixa eu ver assim, deixa eu regalar. Mas não tenho outro problema, né? Então assim, eu fiquei cego. Para quem não enxergava, né? Tive hemorragias, Jesus me curou. Só que muitas dessas coisas que eu tô te contando, essas doenças que eu passei calado na presença do Senhor. Eu não murmurei, eu não desisti de Deus. Eu não fui pedir oração para Deus e o mundo, não. Eu não. Deus permitiu, Deus ia me curar. Eu li a Bíblia e lá estava escrito que Deus curava cego de nascença. Eu falava, opa, eu nem nasci cego, o Senhor vai curar. Não vou dizer que o processo foi fácil, não. Irmão, chegou um tempo que eu fiquei meio depressivo, que eu pensei em passar uma gilete no olho e cegar logo o resto. Mas graças a Deus eu não fiz isso. E Deus restaurou a minha visão e hoje eu conto para a glória do Senhor que Ele cura, liberta, transforma e nos leva para o céu. Então, Deus, ele faz essas maravilhas, né? Com 14 anos, eu fui consagrado a pastor, né? 14 anos. Eu curti um pouco algumas coisas do mundo, né? Sem beber, sem fumar, sem me drogar, apenas namoricos, né? Mas eu decidi esperar no Senhor, uma mulher de Deus. E aí, com 14 anos, eu fui consagrado, já fazia a obra, né? E aí fui consagrado com 18 anos. Fui consagrado junto com a minha esposa a pastoreios e já foram me entregando uma obra. E o que acontece? Comecei como obreiro, fui líder de jovem, líder de criança, líder das senhoras. Tudo na igreja eu já fiz, de limpar o chão, evangelismo, coreografia, ensinar a cantar, ensinar a pregar, tudo. Então, para hoje eu ser um pastor. Uma coisa que eu não acredito é a pessoa querer ser pastor. Não acredito. Deus chama quem não quer, tá?
Geralmente a pessoa não queria ser. Outra coisa, chegou de paraquedas, já quero ser pastor, já quero ser missionário. Não é desse jeito. Comece de baixo. Eu comecei de baixo, você tem que começar de baixo. Se você não tiver humildade e entender o propósito de Deus, você não serve para fazer a obra, tá bom? Então, comece humildemente, ajude alguém da sua igreja, tem lá um grupo de louvor, entra, tem um grupo de senhora, de criança, faça alguma coisa na sua igreja, viu? É assim que se começa. Se você quer ser grande, primeiro você tem que aprender a ser pequeno. Quer estar por cima, tem que aprender a estar por baixo. Amém? Em nome do Senhor. Você gostou de um pouco do meu testemunho? Ainda tem muitos mais testemunhos espirituais, livramentos. E, irmão, se você gostou desse vídeo, eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoa que você puder. Deixa o seu like, comenta aí as partes que você sentiu a presença do Senhor no meu testemunho. Pode comentar o que você quiser, coisas boas, ruins, não importa. Só peço que você comente aí, viu? E se você quiser também a parte 2, você vai escrever nos comentários. Moça, eu quero assistir a parte 2. Porque talvez vá até a parte 3, porque é muitos testemunhos, muitos livramentos, muitas curas, muitas outras coisas espirituais que Deus já permitiu eu passar, né, para a glória do Senhor. Então, se você gostou, você vai fazer tudo isso, tá bom? E se você não me segue, chegou aqui, né? Alguém compartilhou e você parou para assistir e sentiu a presença de Deus e a verdade no meu testemunho. Peço que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Temos orações todos os dias, de segunda a sexta, né? Às 5 da manhã e também às 18 horas, a campanha e live, né? A qual tem sido uma bênção. E venha ser abençoado com a gente também, tá bom? Em nome do Senhor. Então, se você gostar, escreva aí nos comentários. Eu quero a parte 2 que eu vou gravar, né, para você. Que Deus te abençoe e te guarde.